Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre classes e objetos. Eu considero essa uma das principais aulas, principais conceitos que a gente tem que desmistificar antes de prosseguir. Então, para quem ainda não está muito familiarizado com a orientação a objetos, eu vou pedir para fazer com muita calma essa aula e no final vão ter alguns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem. Para quem já conhece o conceito, então vai ser mais tranquilo, não precisa se preocupar tanto. Mas é muito importante que a gente passe para as próximas aulas com esses dois conceitos bem esclarecidos entre a gente. Então vamos lá. Só relembrando, todo o código dessa aula vai estar na branch aula.013. Vamos falar um pouco então sobre classes e objetos, uma parte mais teórica. Esses dois conceitos são a base da orientação a objetos. Então, toda a orientação a objetos, toda a estrutura da orientação a objetos é baseado em classes e objetos. É uma forma, então, que a gente tem de representar as entidades do mundo real. O próprio paradigma da orientação a objetos é a ideia de que você tem uma linguagem de programação que permita que você organize elementos do mundo real. Tá? Essa é a ideia por detrás desse tipo de linguagem. A classe, em si, é uma estrutura que vai definir como que os nossos objetos vão ser criados. Então, eu acho muito interessante essa imagem que vocês estão vendo aqui na esquerda, porque ela representa muito bem o que é isso. Então, pense na classe como a forma do biscoito aqui. E o objeto é o biscoito em si, que foi criado por aquela forma. Então, cada objeto cada biscoito que é criado pela forminha aqui é um objeto dessa classe que nós temos aqui. Tá? As classes, elas vão definir quais vão ser os atributos e os comportamentos dos nossos objetos. A gente vai ver mais detalhadamente isso um pouco nessa aula, e a partir dessa aula a gente vai explorar todos esses detalhes que classes e objetos vão ter. No C Sharp, assim como em outras linguagens orientadas a objeto, praticamente tudo é organizado em classe. Então a gente vai ver que todo o código executável vai estar dentro de uma classe, com algumas pequenas exceções de estruturas que a gente pode ter na linguagem C Sharp. Tudo que você for encontrar nas bibliotecas escritas em C Sharp vão ser classes. Bem, vamos trazer isso então para um exemplo do mundo real. Vamos imaginar então que a gente tenha, vamos pegar essa entidade cachorro e vamos trazer ela para a orientação a objetos. Então, considerando o cachorro como uma entidade genérica, ou seja, qualquer cachorro, o cachorro para mim é uma classe. Tá? E ele vai ter atributos e comportamento. Então, um cachorro pode ter um nome, sexo, raça, porte, idade, peso, por aí vai, e assim como comportamentos. Então, o cachorro late, come, dorme. Então, assim a gente pode pegar um elemento do mundo real e representar ele através de uma classe dentro da orientação a objetos. Levando isso, então, para a ideia dos objetos em si, o cachorro é a classe genérica, né? A classe que representa qualquer cachorro. Enquanto aqui embaixo a gente tem exemplos de objetos da classe cachorro. Então a gente tem a Leia, que é uma fêmea da raça Yorkshire, tem um porte pequeno, tem 2 meses e 1 quilo. A Tequila, também é uma fêmea, tem uma raça diferente, labrador, é um porte bem maior, porte grande, tem 4 anos e 30 quilos. E o Yuri, que é um bulldog francês, é um macho, porte médio, 2 anos, 15 quilos. Então veja que cada instância da minha classe, né, a gente pode chamar um objeto de instância. O objeto nada mais é do que a instância da classe. Então cada instância da classe cachorro que a gente tem aqui nesses exemplos, elas vão ter atributos que vão variar. Mas basicamente os comportamentos vão ser os mesmos. Então essa é uma característica interessante. Mas todos os três aqui vão ter
esses atributos e vão ter esses comportamentos, tá? Para quem vem da linguagem estruturada, para quem aprendeu programação sem conhecer muito o paradigma da orientação a objetos, uma boa analogia para fazer aqui é pensar na ideia de tabela e registro. Então, assim como a classe está para o objeto, num banco de dados relacional, você teria uma tabela para um registro. Então, a relação é mais ou menos a mesma, porém a gente não está falando de um banco de dados, a gente está falando de uma linguagem de programação. Então, essa estrutura de classe e objeto, ela está arraigada na própria linguagem de programação, no caso, o C#. E outra característica importante é que na orientação a objetos, a classe, né, tanto a classe quanto os objetos, vão ter comportamentos, diferente de um banco de dados relacional, onde a gente só vai ter atributos. Tá? Mas ajuda um pouco a entender, se você pensar num primeiro momento, que classes possam ser como tabelas e objetos ser como registros dessa tabela. Tá? Então, a relação é mais ou menos a mesma. Bem, vamos para a prática. Né? Acho que agora nada mais vai ser mais esclarecedor do que a gente colocar isso em prática na linguagem C#. Para isso, a gente vai criar uma classe e um teste. Bem, a gente está aqui no nosso projeto, continuando da última aula, já aqui na branch 13. Então, vamos começar aqui criando a classe cachorro. Então, vou vir aqui, você pode, botão direito aqui no seu projeto, Add Class, como a gente já viu, ou usar o Shift Alt C. E aqui a minha classe vai ter o nome de cachorro. Toda classe em C# ela vai ter essa extensão .cs. E ela vai residir dentro de um arquivo, né? Então a gente está criando um arquivo em disco. Aqui a gente criou a classe cachorro. O próprio o Team Explorer aqui já identificou que é um arquivo novo que vai ser adicionado ao nosso repositório no GitHub, nessa branch 013, né? E aqui ele cria a classe da seguinte maneira, né? Ele cria a estrutura class cachorro. Porém, se eu deixar ela assim, eu não vou conseguir enxergar ela aqui no meu projeto de teste. Por quê? Porque toda vez que eu omito um negócio chamado atributo de visibilidade, então significa que essa classe só vai ser enxergada dentro do meu assembly, dentro aqui do meu projeto. Então eu preciso colocar a palavra-chave public aqui, para que essa classe possa ser acessada, possa ser enxergada de outros projetos. Outra coisa que você vai observar aqui é que o Visual Studio vai deixar, ele traz já três bibliotecas, ele já põe o using de três bibliotecas muito utilizadas no dia a dia, porém, veja que ela está com cinzinha claro. Isso significa que elas não estão sendo utilizadas. Então a gente pode seguramente remover esses usings aqui, que não vai ter problema na nossa classe, a gente pode deixar ela mais enxuta. E uma coisa legal do Visual Studio é que ele dá esses alertas, que você pode ver aqui por essas lâmpadas que vão aparecendo conforme você vai passando o mouse ou vai passando com o cursor do teclado. Ele tem aqui justamente um auxílio para a gente. Ele fala o seguinte, ó, você pode remover esses usings que não estão sendo utilizados. Tá? Se você não gosta muito de trabalhar com o mouse e você tiver no teclado, uma forma de acionar a lampadinha ali, adicionar esse atalho, né, é com Ctrl ponto. Então você pressiona Ctrl, segura o Ctrl, aperta ponto, aí ele vai trazer justamente essa mesma dica aqui para a gente melhorar o nosso código. Aí se você der um Enter, ele vai realizar essa ação e vai remover para a gente automaticamente esses imports, esses usings que não estão sendo usados. Okay? Aí nossa classe ficou bem enxuta. Veja que ela ficou aqui só com a declaração do namespace e a classe aqui embaixo. Vamos deixar a nossa classe vazia por enquanto, e a gente já vai entender o motivo. Vamos partir para criar a classe de teste. Então, botão direito no projeto de teste, Add, New Class. Deixa eu trazer diferente aqui. Add, New Class. Sumiu um pouco do monitor aqui, mas é o Shift Alt C. Então, você
Se você segurar o Shift, Alt e o C, ele vai aparecer para a gente aí. E a minha classe de teste, ela vai se chamar cachorro teste. Basta dar um add, e aí a gente tem a nossa classe de teste aqui. Assim como a gente fez na classe cachorro, vamos colocar essa classe aqui como public. E a gente pode remover aqui os usings que a gente não está usando também, se você preferir. E a gente precisa decorar essa classe para dizer que ela é uma classe de teste. Então, como a gente viu na aula passada, a gente basta colocar aqui o atributo test class. Quando você colocar o test class aqui, ele vai falar que ele não encontrou. Por quê? Porque a gente tem esse cara aqui chamado test class, ele está em um outro namespace, um namespace da nossa biblioteca de testes. E usando a mesma ideia das dicas do Visual Studio, eu posso usar o control ponto aqui e ele vai dar para mim a sugestão de eu fazer o using que está faltando. Então, assim como eu posso remover os que não estão usando, ele vai sempre, se ele encontrar aquela classe que você está querendo usar que não tem um using para ela, ele vai te sugerir para colocar automaticamente. Então, em vez de você ir lá e digitar using Microsoft, Visual Studio, Test Tools, Unit Testing, você pode dar o control ponto aqui em cima do test class e dar um enter, que ele coloca para a gente automaticamente aqui. Legal? Então, esses atalhos, essas dicas do Visual Studio aumenta bastante a nossa produtividade no dia a dia. Muito bem, então vamos começar, usando a ideia do TDD, vamos começar criando o teste, tá? Então eu vou criar um teste aqui para um comportamento da classe cachorro, que é um dos comportamentos mais conhecidos, que é o comportamento de latir. Então, vou começar aqui colocando um teste method, e aí eu vou criar um método de teste. Então, public void, e aí vamos colocar aqui o cachorro latir teste. O nome do teste, quanto mais detalhado ele for, mais explícito você conseguir identificar o que ele está testando aqui no nome do método, é melhor, tá? Fica como se fossem pequenas especificações do seu código, ok? E para fazer esse teste, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar um objeto da classe cachorro. Tá? Vou começar criando um objeto da classe cachorro. E como que a gente cria um objeto de uma classe? A gente declara uma variável. Então, eu vou declarar uma variável aqui chamada cachorro. Desculpa, eu vou declarar uma variável do tipo cachorro, né, usando a classe cachorro. E eu vou dar um nome para essa variável, então vai ser Aleia. E eu vou atribuir a essa variável uma nova instância da classe cachorro. Então eu vou usar a palavra-chave chamada new para criar um objeto, e aí eu vou indicar de qual classe que eu quero criar esse objeto. E aí toda vez que você faz isso, você tem que colocar um abre e fecha parênteses aqui, porque isso é o que a gente chama de construtor da classe. Tá? Deixa eu mostrar para vocês isso de uma forma mais ilustrada aqui na apresentação. Então veja. Então veja que a gente tem aqui a classe cachorro, que define o tipo do objeto que eu estou criando. E aqui eu estou atribuindo, né, eu uso o sinal de igual para atribuir para o objeto layer, né, para essa variável, uma nova instância da classe cachorro. E aqui isso a gente chama de construtor, porque ele é um método interno dessa classe que permite com que ele crie instâncias da própria classe. Tá? A gente vai falar bastante sobre construtor mais adiante, inclusive formas de você criar outros tipos de construtores, porque esse aqui é o construtor padrão da classe. Você pode criar construtores mais customizados. Tá? Então, essa estrutura aqui é a base do conceito de classe e objeto. É assim que, dentro da linguagem C#, eu crio objetos de determinadas classes. Okay? Então, vamos voltar lá para o código
e vamos seguir com o nosso teste. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando por que o Visual Studio está reclamando sobre essa variável, sobre a variável Leia. Ele está reclamando porque a gente simplesmente declarou, mas não está fazendo nenhum uso dela. Então, isso para o Visual Studio seria, se você manter o seu código assim, ele entende que isso aqui é um código que você pode eliminar, já que você não está usando. Mas é óbvio que a gente não terminou de escrever o nosso teste, então a gente ainda vai usar aqui essa variável. Às vezes eu chamo o objeto de variável porque basicamente dentro do código ele é como se fosse uma variável, tá? Ele é uma variável em memória, né? Ele é uma variável, porém do tipo cachorro, do tipo classe, né? Enquanto você pode, a gente vai ver também, ter variáveis de tipos primitivos, como inteiro, string, inteiro longo, que em tese, a gente vai discutir isso mais adiante, não deixam de ser classes internas da linguagem. Mas vamos deixar essa discussão para depois. Vamos terminar de escrever o nosso teste aqui. Então a gente tem que testar se a Leia consegue latir. Obviamente que isso aqui é só uma ilustração, né, para a gente validar esses conceitos, mas vamos supor que o latido dela vai vir para a gente na forma de uma string, na forma de um texto, tá? Então eu vou ter aqui, também criando outra variável, no caso aqui vai ser o latido, e eu vou atribuir para essa variável a chamada de um método. Então eu vou usar aqui o objeto Leia, vou dar um ponto, e aqui, por enquanto, são esses métodos que a minha classe Leia, que meu objeto Leia, por ser da classe cachorro, tem. São objetos base de qualquer classe no .NET. Tá? No caso, eu quero usar um método que a gente não existe ainda, que é o latir. Eu estou fazendo isso aqui de propósito porque, obviamente, isso vai gerar um erro de compilação. Tá? Então, você já pode ver aqui, o Visual Studio já faz esse... já compila internamente esse código e já mostra para você. Ó, o cachorro não contém uma definição de latir. Tá? Ou, a princípio, isso não é acessível para ele. Ou seja, ele não existe esse método. Então, por que eu estou chamando um método que não existe? Justamente para usar dessa prática do Visual Studio de permitir com que ele crie para a gente o método. Tá? Ele dá uma dica aqui, usando o control ponto, né, usando as dicas aqui do Visual Studio, que você pode criar ele pode criar esse método para a gente. Tá? Isso é interessante no TDD, porque como a gente está escrevendo o teste antes de escrever a rotina, a gente pode usar esse conceito, né, essa ferramenta do Visual Studio, para que ele crie o método para a gente. Tá? Então, ele criou o método, eu dei um Ctrl ponto e dei um Enter. Se a gente vier aqui, a gente vai ver que o método está criado, e ele cria o método e coloca esse código aqui no meio. O que é isso? Throw é quando a gente quer lançar uma exceção. E exceção é todo o erro que ocorre no nosso código. Tá? Então ele está falando o seguinte, ó, lance uma exceção chamada not implemented exception, ou seja, deu um erro na hora de executar esse código, se alguém pedir para executar esse método, deu um erro dizendo que esse método não foi implementado ainda. Tá? Então ele faz isso, quando você deixa o Visual Studio criar os métodos para você, ele faz isso de propósito para que fique claro que esses métodos que ele criou não estão prontos ainda, não foram implementados. Mas vamos deixar ele aqui por enquanto e vamos terminar o nosso teste. Então, a gente pode colocar aqui no console o latido, né? Para que a gente possa ver no console do teste. Veja que eu usei o CW aqui, eu acho que eu já falei do CW, que é um atalho para o console WriteLine, mas como ele não tem um using do system, ele colocou o system.console. Se você não quiser manter o system aqui, que é o namespace, você pode apagar e pedir para o Visual Studio incluir o using dele. Tá? E aí ele coloca o using do system aqui em cima. Tá? Então eu estou dando essas dicas porque eu sei que esses atalhos, essas facilidades que o Visual Studio nos dá, é o diferencial muito grande de produtividade que a gente vai ter lá na frente.
Então, aqui faltou eu colocar para ele imprimir o latido. Eu quero ver o latido no console e eu vou fazer o acerte do meu teste. Então, quero que o latido seja igual a essa string. Ok? Com isso, a gente já pode executar o teste. Vamos só salvar aqui tanto o teste quanto a classe. Ele já identificou que tem um teste aqui dentro da classe cachorro teste e que o teste chama latir teste. Vou executar ele. E, obviamente, ele vai falhar. Então, relembrando a ideia do TDD, do Test Driven Development, onde primeiro a gente escreve um teste que vai falhar e depois a gente implementa a rotina. E aqui ele vai falhar justamente avisando a gente que, ó, esse método não foi implementado ainda. Tá? O método ou operação não foi implementado, que é aquela nossa Not Implemented Exception. Todo o tratamento de erro no C# é baseado nessas classes do tipo exception. Eu não vou detalhar muito isso agora, a gente vai ver mais adiante como tratar a exceção, como trabalhar com as exceções no código. Agora, vamos remover aqui esse código e implementar o método latir. Então, quando o cachorro late, é isso que ele vai retornar pra gente, ok? Ele aqui, ó, uma coisa legal do Visual Studio é isso aqui se chama Code Lens, né? Ou lentes do código. Então ele mostra pra gente aqui que o nosso código tem um teste que não está passando, ou seja, um teste que não deu sucesso naquele teste. E aqui ele fala que esse método aqui ele tem uma referência, ele está sendo usado em um lugar. Então se eu clicar aqui, ele vai mostrar onde eu estou usando, que é justamente no cachorro teste. Se eu der 2 cliques aqui, ele volta para cá. Se eu tiver aqui, né, eu estou aqui no latir teste, e eu quiser navegar lá para dentro do método latir, sem ter que vir aqui na classe, daqui mesmo, eu consigo isso se eu segurar o Ctrl e clicar no método, ele vem. Ou uma outra forma é se eu tiver aqui no método, pressionar a tecla F12. Então, isso ajuda bastante a gente a navegar no nosso código, principalmente quando a gente estiver trabalhando com teste unitário. Tá? Bem, a gente refatorou a nossa rotina, agora vamos executá-la de novo. E agora está passando. Se a gente vier aqui no Output, eu já consigo ver aqui o resultado do latido da Leia. Muito bem, isso aqui é basicamente para a gente entender o que é uma classe e o que é um objeto, tá? E fazer isso através de um teste unitário. Isso é bem interessante, é bem importante para que a gente consiga, a partir daqui, explorar todos os recursos das classes e objetos, usando, sempre que possível, fazendo uso aí de testes unitários. Bem, eu disse para vocês que eu ia deixar um exercício para vocês poderem brincar um pouco com esse conceito. Eu vou fazer isso agora, vamos lá. Para esse exercício, a gente vai criar um outro teste unitário aqui. Antes eu vou colocar aqui um texto, acho que eu não falei ainda, mas no C#, toda vez que você quiser colocar um comentário, você pode usar //. Então, eu vou colocar aqui um comentário que vai especificar o que a gente vai fazer agora. Então, considerando que a Leia pesa 1 kg e come aproximadamente 5% do seu peso em ração, a gente tem que implementar o método quanto devo comer para passar nesse teste que a gente vai escrever agora. Então, eu vou escrever um outro teste aqui. E esse teste, ele vai se chamar, usando a mesma ideia de cima, cachorro, quanto devo comer. Teste. Se você não quiser usar a palavra cachorro aqui nos testes, não precisa, porque na hora que você for ver aqui no código, sempre vai estar atrelado
a classe cachorro teste, tá? Vou deixar assim só para manter esse padrão por enquanto, mas com o tempo a gente pode ir melhorando a forma das nomenclaturas dos métodos de teste. Então, aqui faltou a palavra void. Eu não expliquei ainda o que é o void, mas a gente já vai ver isso mais adiante. Então, aqui eu tenho o meu método de teste. E eu vou, da mesma forma como a gente fez aqui, eu vou criar. Vamos até copiar aqui, ó, essa estrutura aqui e trabalhar em cima dela. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aí é o seguinte, eu não quero testar o latido, né? Não quero testar se vai latir porque eu já testei. Eu quero testar o quanto eu devo comer. Eu vou manter em string aqui, vocês já vão entender. E aqui eu vou chamar o método quanto devo comer. Vou pedir para o Visual Studio criar esse método. Se eu der F12 aqui, eu vou ver que ele criou. Opa. Só um minutinho. Ele fez uma coisa que a gente não queria aqui. Por isso é importante sempre ler o que ele está falando, ó. Ele diz que não tem a referência, mas você viu que ele substituiu o latir. Não era isso que eu queria. Eu quero que ele... Olha lá. Veja que o que eu mandei ele fazer foi renomear o latir para quanto eu devo comer. Então, sempre que você der o Ctrl ponto, eu cometi esse erro aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu renomeei o método latir. E não era isso que eu queria. Eu queria a opção de baixo, que é gerar, né, criar o método quanto devo comer. Então, de novo, dei um F12 e vi que agora ele criou um novo método. Se vocês notaram, essa é a grande vantagem de a gente ter teste unitário, porque se eu tivesse feito isso como fiz por engano e não tivesse percebido, a hora que o meu teste aqui, quanto devo comer, ia funcionar perfeitamente, porém ele ia quebrar o meu teste latir, porque eu ia ter renomeado o método aqui. Então, muita atenção e por isso que a gente tem que se preocupar tanto com o teste unitário. Aqui, então, o retorno do quanto devo comer vai estar aqui. E aí, o que ele tem que retornar para mim? Então, a gente vai retornar a seguinte mensagem. Então, como eu tenho 1 kg, né, como a Leia tem 1 kg, ela deve comer 50 gramas por dia. E aí, a gente tem uma informação aqui que a gente não tem de onde tirar por enquanto, que é o peso da Leia. Então, veja que a mensagem tem que ser o seguinte, né? Para eu achar os 50 gramas aqui, eu tenho que fazer uma conta com o peso do cachorro. E o peso do cachorro vai variar de cachorro para cachorro, certo? Então, o método quanto devo comer, ele precisa, de alguma forma, a gente precisa mandar para ele a informação do peso. Então, eu vou mandar para ele como um parâmetro aqui dentro do método. Quando eu fizer isso, quando eu coloquei o 1 aqui, e 1 no caso ele representa um valor inteiro, veja que o método voltou a dar um problema. E aí vamos ver agora quais são as dicas que o Visual Studio está dando. Então ele dá duas dicas. Ou eu posso adicionar o parâmetro ao método que já existe, que é quanto devo comer, ou eu posso gerar um outro método com esse parâmetro. Eu vou pedir para ele incluir no mesmo método, porque não tem como a gente calcular o quanto que o cachorro pode comer por dia sem saber o peso dele. Então, eu vou pedir para ele incluir. Veja que ele incluiu, parou de dar a mensagem de erro, então ele está aceitando agora esse parâmetro. E lá no nosso método, como que isso ficou? Veja que agora ele recebe um inteiro. Ele chamou de V, porque ele basicamente não teve como saber qual que era o nome do que a gente está passando aqui. Mas a gente pode aqui só renomear para peso. Tá? Então a gente vai receber aqui o peso em quilos, tá? E a gente tem que calcular o peso
em gramas de quanto que a Leia pode comer, tá? Então, é isso que eu quero deixar de atividade para vocês, de exercício. Quero que vocês implementem esse método, quanto eu devo comer, para que ele retorne exatamente essa mensagem, dado o peso que foi enviado para ele, ok? E, além disso, eu também vou pedir para vocês criarem não só esse método, quanto devo comer, mas que criem mais outros 2 testes para a gente validar. Então eu vou até trocar o nome aqui, ó. Eu vou, em vez de cachorro, vou chamar de Leia, porque agora eu quero que vocês criar os métodos de teste para a tequila e para o Yuri. Então a mesma coisa que a gente fez aqui para a Leia, a gente tem que fazer para a tequila e para o Yuri, que tem pesos diferentes, tá? Só para a gente validar se a conta que a gente fez para a Leia vai funcionar para os outros 2 exemplos de cachorro que a gente tem nessa aula. Então, aqui, o que eu estou falando, né, do exercício, só para complementar, você vai encontrar os pesos dos 2 no início dessa apresentação, e basicamente é isso. Como eu disse, essa é uma das principais aulas do nosso curso de .NET, de C#, e é muito importante que a gente não prossiga sem tirar todas as dúvidas que podem estar existindo aí com vocês. Então, antes da gente seguir para as próximas aulas, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, porque é muito importante que a gente não siga adiante com dúvidas com relação a esses conceitos.